queremos te exaltar. Nós te reverenciamos e sabemos que sem ti nós não somos nada. Precisamos da tua inspiração, precisamos da tua direção, ao qual nada sabemos, de nós mesmos nada temos a oferecer. Mas aqui está o nosso coração, Pai. O nosso coração que deseja a tua voz, deseja a tua presença, deseja aprender mais do Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos orientar de tal forma, Pai, que possamos compreender aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Senhor, faz nessa noite aquilo que o Senhor quiser. Estamos aqui porque queremos o Senhor, queremos que o Senhor flua sobre nós. É isso que nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom você estar aqui uma vez mais para ouvir, aprender um pouco mais da palavra de Deus. E é claro que hoje eu acredito que Deus tem uma porção ainda mais da palavra dele. Que nosso coração possa ser essa terra produtiva, essa terra que está esperando a semente de fato da palavra dele. Eu já quero entrar no texto já antes de mais nada, porque aqui nós viemos para isso, para ouvir a voz dele, para ouvir a palavra dele. Então já quero entrar no texto e juntos iremos meditar a respeito desse texto. Gostaria que você já abrisse a palavra de Deus em Atos, capítulo 17, e nós iremos meditar a respeito desse texto e trazer para as nossas vidas. Atos capítulo 17, eu já quero ler no verso 16 em diante. Atos capítulo 17, o verso 16 em diante, é o que nós iremos ler. Muito bem, Atos 17, 16 em diante. Lá diz o seguinte, todo mundo achou? Posso ler? Amém? Muito bem. Lá diz o seguinte, enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atena, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: pode revelar-nos que nova doutrina é essa, sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos. Desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzidos por mão humana. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, e provavelmente
como que tateando ou pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entrando alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvido numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Muito bem. O texto é um pouco longo, mas eu achei bem preciso nós lermos todo o texto e nós iremos meditar verso por verso, para nós compreendermos o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que eu quero compartilhar com todos vocês. Aqui nós vemos Paulo chegando em Atenas e ali observando o que estava acontecendo com o povo, com as pessoas ali em Atenas. Ali ele via vários ídolos sendo adorados, e o que chamou a atenção de Paulo é uma inscrição escrita ao Deus desconhecido. Vemos que ali havia adoração a vários deuses, mas havia um Deus que eles reconheciam que não conheciam esse Deus, que não conheciam. E ali foi um gancho que Paulo pegou para assim falar do Evangelho. Mas antes, enquanto ele estava vendo toda aquela situação, um sentimento estava no seu coração, e esse sentimento era indignação. Indignação por quê? Indignação porque outros deuses estavam sendo adorados, e um Deus havia sido desconhecido para eles. E quando nós vemos esse povo de Atenas, ele falando para o povo de Atenas, eu fico imaginando se Paulo visitasse a igreja brasileira. A igreja brasileira hoje, Paulo fosse denominação por denominação, e ali conhecesse a igreja brasileira. Eu acredito que o sentimento que teve em Paulo, da mesma forma que teve em Atenas, ele teria também nesse tempo. Ou visitando as igrejas brasileiras, viria uma adoração que não era adoração a Deus, porque ídolos é exatamente isso, é aquilo que substitui a Deus. Hoje em dia, tem muitas pessoas que dizem: mas eu não adoro a imagem, eu não adoro algo feito de pedra, algo feito de ouro, de prata, eu não adoro isso. Talvez nós só sofisticamos os nossos ídolos. Hoje, os nossos ídolos não são pedra, pau, ou ouro ou prata. Muitas das vezes, a sofisticação dos nossos ídolos está nas emoções, está na religiosidade, ou está em outra, ou amar a si mesmo, amar de uma forma grande a si mesmo somente. Então nós vemos que os ídolos mudaram, mas muitas vezes a adoração a muitos deuses não mudaram. Os deuses mudaram, mas a adoração a várias coisas não mudaram. Então o que nós vemos hoje na igreja brasileira, na igreja mundial em si, nós vemos essa fé, mais uma fé de uma forma errada. Esse povo não faltava fé, tanto que eles adoravam a várias coisas, tinham uma fé, mas essa fé estava designada, estava dividida entre várias coisas, e por estar dividida em várias coisas, eles desconheciam um Deus, o que o Paulo estava apresentando. Então o adorar outras coisas fazia ele desconhecer o Deus que era para se reverenciar. Então eles não conheciam o Deus do Paulo, exatamente porque eles estavam tão preocupados em adorar outras coisas, ao qual havia um Deus que para eles era um desconhecido. Aqui nós entramos num paradoxo. Aqui nós vemos que ou eles não conheciam a Deus porque adoravam muitas coisas, ou adoravam muitas coisas, por isso não conheciam a Deus. Então aqui nós vemos essas duas coisas acontecendo.
E trazendo para o dia de hoje, para mim e para você, nós devemos perguntar para nós mesmos: nós conhecemos a Deus? Será que nós não estamos adorando tantas coisas? Talvez a nós mesmos, talvez as nossas emoções que têm tomado contas, talvez é ela que tem substituído a Deus na nossa vida. A nossa confiança está naquilo que eu acho, a minha confiança está nas minhas emoções, a minha confiança está na minha religiosidade, a minha confiança está em outra coisa que não é Deus. Então nós vemos isso nos atenienses, estavam colocando a sua fé em outras coisas, por isso não conheciam a Deus, não conheciam, e ali havia um Deus desconhecido. Então será que é isso que não tem acontecido comigo? Por isso nessa noite eu quero trazer para cada um de nós, nos perguntar para nós mesmos, se nós conhecemos a Deus. Porque nós temos que observar o nosso coração e entender. Aqui nós vemos pessoas religiosas, nós vemos pessoas adorando outras coisas. E será que diante das dificuldades não é assim que nós estamos? Nós vemos a igreja hoje adorando o dinheiro, adorando aquilo que podem alcançar, desvirtuando a sua verdadeira fé. E nós vemos Paulo, um verdadeiro cristão, ficando indignado. Mas hoje, muitas vezes, a pessoa que se diz cristão, vê tudo isso e se diz: glória a Deus porque isso está acontecendo. Eu não sei se você me compreende. Um cristão de verdade olha para os outros adorando outras coisas e vai dizer: não, peraí, eu estou indignado com isso, eu vou pregar a verdade, eu vou falar a verdade. Mas um cristão acomodado, se é que possa dizer cristão, vai dizer isso: é carro? Amém, glória a Deus. É isso? Glória a Deus. Ela está dando glória a Deus, a adoração a outros ídolos, a outros objetivos, a outras coisas. E nós vemos esse povo dessa forma. Nós vemos atenienses colocando como deuses outras coisas, tirando o foco de Deus, e para eles era um Deus desconhecido. E Deus ainda vai ser desconhecido para aqueles que não o buscam, para aqueles que não entendem que só Ele é Deus, só Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas hoje, muitas das vezes, nós queremos achar aquilo que nos agrada, nos colocamos por Deus aquilo que nos satisfaz. E aqui nós vemos nesse tempo, nós vemos ali no verso 16, Paulo indignado com isso, ele começa a olhar, e mais, nós observamos que ele não estava em qualquer lugar, ele estava numa sinagoga, ele estava em um lugar onde era para estar se adorando a Deus, mas não estava. Havia muitos ídolos nessa cidade, e às vezes quando Deus olha para nós, para as nossas vidas, para os nossos corações, ainda há muitos ídolos que nós precisamos quebrar essas imagens. E quando eu falo imagens, eu não estou falando de esculturas, eu estou falando de situações que têm me deixado não adorar a Deus, que têm roubado a minha adoração, e isso continua em meu coração. Então Paulo, aquele cristão de verdade, vai chegar na cidade denunciando aquilo, denunciando que eles estavam não conhecendo aquele Deus porque adoravam outras coisas, ou ao contrário, adoravam outras coisas porque não conheciam a Deus. E eu vejo isso, muitas pessoas adoram muitas outras coisas. E nós, como que nós realmente estamos? O grande perigo de a pessoa ela não adorar a Deus, não crer em Deus, ou não adorar a Deus da forma que tem que ser. Quem deixa de crer a Deus não é aquela pessoa que aí depois não crê em nada. É pior do que isso. Quando a pessoa não crê em Deus, é que ela começa a crer em tudo. Esse é o grande perigo da pessoa deixar de crer em Deus, que ela começa a crer em todas as outras coisas, menos em Deus. Ela crê nisso, tudo para ela começa a acreditar em contos de fadas, em coisas que não tem nada a ver com a realidade. Ela começa a embasar a sua vida em tudo isso, e por isso que vem o sofrimento, a distância de Deus, porque ela começa a acreditar em tudo, e a pessoa que começa a acreditar em tudo, começa a cada dia mais se distanciar de Deus. Então nós vemos um povo que estava assim, um povo que estava, havia um Deus desconhecido para eles, porque eles criam em muitos outros deuses e não reconheciam a Deus. Então muitas vezes as pessoas pensam que não acreditar não em Deus é não acreditar em nada, mas pelo contrário, não acreditar em Deus é acreditar em todas as coisas menos em Deus. Então precisamos olhar se nós não estamos assim. Talvez são coisinhas que são faladas para nós temos facilidade para acreditar, mas quando o homem de Deus fala alguma coisa, nós temos dificuldade de acreditar.
Quando é falado alguma coisa sobre uma fofoca ou uma coisa que a gente vê na internet, nós temos facilidade para dizer, olha, esse daí é bom. Nós temos facilidade de acreditar naquilo que nós clicamos no YouTube e falamos, olha, isso é verdade. Por quê? Porque para nós, Deus ainda é desconhecido. Por isso que nós temos facilidade de acreditar em todas as outras coisas, porque ainda nós não conhecemos a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, logo nós identificamos que a palavra já não bate com aquilo que nós cremos. E quando a palavra já não bate naquilo que nós cremos, nós não ficamos, vamos ver que vai dar. Não, nós já desligamos, porque não condiz com aquilo que Deus fala. Mas o problema de hoje é que nós ficamos, vamos lá, eu quero ver outra coisa, eu quero ver outra opinião. Eu começo a querer procurar outras coisas. E isso vai só demonstrando que eu nunca conhecia Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu tenho essa sensibilidade de saber aquilo que Deus ele vai falar, aquilo que Deus ele está falando. Quando eu vejo que aquilo é para apenas amaciar o meu ego, é para apenas fazer com que o meu orgulho cresça, então eu já não bate mais. A gente não consegue mais. Não consegue mais ouvir, não consegue mais ver, aquilo é tanta essência em nós, que nós ficamos incomodados com aquilo. Mas o porquê que nós, muitas das vezes, muitas pessoas até dão prazer para ela, porque não conhecem a Deus. Eu não sei se até aqui você está me entendendo, mas saiba que nós precisamos não só conhecer a Deus, mas prosseguir conhecendo. Nós devemos perguntar para nós, será que nós não somos como esses atenienses que estão dessa forma? Então entendemos no verso 16 que Paulo estava indignado. Paulo estava indignado. E ali nós vemos que Paulo estava falando para os judeus, pregando Jesus Cristo, falando de Jesus, e quando vai falar para o povo ateniense, ele vai usar sobre esses deuses. Naquele momento havia muitas pessoas, como alguns servos epicureus que fala, e estoicos. E esses epicureus e estoicos, eles são discípulos de Epicure, que foi um filósofo grego da época, ao qual os discípulos deles distorciam seus ensinamentos e falavam que o prazer é o sentido da vida. Então aqui vimos pessoas que pregavam que o prazer é o sentido da vida. Será que nós não vemos isso hoje? Se você tiver prazer, é isso que importa. Tendo prazer, então é o que importa, você vai ser feliz. E a felicidade é tudo. Então nós vemos da mesma forma esses epicureus falando a mesma coisa, pregando a mesma coisa, falando do mesmo jeito. Isso nós vemos muito na igreja hoje. Na igreja, pessoas pregando prazer, pessoas falando que prazer é o sentido de tudo. Nós vemos esses epicureus. E também vemos os estoicos. Estoicos era um discípulo dizendo que também era um filósofo da época, que tinha ali os seus discípulos. E o maior ensinamento dele é onde ele falava que tudo tinha que ter a sua lógica. Não tem que ter lógica, olha, se não tiver a prova da prova da prova da prova da lógica. E nós vivemos pela fé. Nós vivemos daquilo que nós cremos. Muitas das coisas nem lógica tem, mas nós cremos porque Deus falou, está falado. Mas aqui nós vemos, olha, duas coisas ali, ó. Aquele que vai dizer que o prazer é o sentido da vida, e aquele que vai dizer, tem que ser lógica. Não vemos isso na igreja hoje? Exatamente, pessoas pregando dessa forma, apresentando o evangelho como um epicureu ou como um estoico. Mas diante daquilo nós vemos Paulo confrontando tudo aquilo, falando para eles que não eram daquela forma, daquele jeito, e é claro que aqueles epicureus começaram a confrontar também, porque essas pessoas ainda é pior daquelas que são incrédulas, porque as incrédulas ainda podem se converter, essas acham que são convertidos. Então será que nós não estamos exatamente como essas pessoas? Será que nós estamos achando, eu conheço a Deus, mas às vezes eu sou um epicureu, eu sou um estoico que estou vivendo dessa forma e estou achando que está tudo bem. Mas Paulo vai confrontar contra isso. Então eles vão argumentar, vão indagar e vão falar, olha para você ver, eles vão falar, quem é esse tagarela? Quem é esse tagarela?
E o tagarela, se você for pesquisar um pouco mais sobre essa palavra, vai dar referência ao papagaio, né, que fala algo sem saber de algo, que fala algo sem saber por falar. Ah, quem é esse? Eles começaram a argumentar, mas na realidade quem estava falando de algo que não sabe era eles. Mas para aqueles que estão tão cegos, acham que está tudo bem. Não, que os outros são o problema. Que os outros, não, eu estou tudo certo, foi o que o pastor falou que está errado. Eu estou tudo certo, foi o que... Não, se possível, ela até arrisca a parte na Bíblia que está escrito isso. Mas ela defende a sua ideia. Ela defende aquilo que ela crê. Ela acha que conhece a Deus. Por isso que nessa noite, todos nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, conhecemos mesmo a Deus? E nisso, nós precisamos, de fato, ser sinceros com nós mesmos. Porque podemos enganar todo mundo, mas não podemos enganar a Deus. E se nós hoje não nos posicionarmos e entender quem nós somos, nós vamos ser crentes que irão para o inferno. Essa é a verdade. Crentes que irão viver uma vida inteira achando que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus de verdade. Precisamos olhar para nós. Então vemos esses homens que vão falar que Paulo era tagarela, e que Paulo era tagarela e tudo isso, e que estava pregando algo que não deveria pregar, que estava falando de deuses estranhos. Aqui, eles até foram sinceros, digamos assim, porque para eles eram estranhos, para eles eram, porque eles estavam adorando outras coisas. Então, para aqueles que adoram tantas outras coisas, emoções, religiosidade, quando nós falamos de Jesus, tudo que falamos é estranho. Se falar, Jesus, negue-se a si mesmo. Ah, não, é estranho. Se falarmos da cruz, é estranho. Não é isso que a palavra de Deus diz, que a cruz é loucura para aqueles que se perdem? Mas para aqueles que não entendem, é estranho. Então nós vemos que eles falaram, olha, essas palavras estranhas, e de fato era. E de fato para a forma que eles estavam vivendo, não era alinhado com Deus, então para eles realmente era dessa forma, era estranho. E nós vemos mais, Paulo estava pregando ali sobre as boas novas de Jesus. Por essa razão levaram, verso 19, por essa razão o levaram a uma reunião no Areópago. Areópago era um lugar como se fosse um tribunal, que ali eles tinham ali os seus conselhos, as ideias, o que era aceito, o que não era aceito, tudo era diante daquele, tipo de um tribunal, onde eles tinham ali seus conselhos nessa época aqui. E ali Paulo não ficou tímido de falar, mas ele falou a verdade. O problema de hoje é que nós sabemos da verdade, mas diante dos epicureus, nós nos calamos. Diante dos estoicos, nós nos calamos. Nós só, tá bom, E nós não somos o Paulo. Espera aí, está errado isso daí. Quer me levar para o tribunal? Leve, mas eu não vou deixar de falar a verdade. Eu não vou deixar de alinhar o que tiver que ser alinhado. Mas nós vemos Paulo confrontando eles, e mesmo naquele momento, Paulo vai falar de Jesus, Paulo vai apresentar, e eles vão continuar falando no verso 20, olha, pois estáis nos apresentando pensamentos estranhos, desejamos compreender o significado de tais ideias, digamos assim. No verso 21, nós vemos o que muitos são levados hoje. No verso 21, nós vemos que aquele povo só gostava de ouvir o quê? Novidades, né? O povo só gostava de ouvir novidades. Tinha uma novidade, não, é isso daí, vamos na onda. Mas não queriam de fato se conhecer a Deus de verdade. Está dando para compreender até aqui, gente? E eu quero que você veja o quanto isso parece o dia de hoje, o quanto parece a igreja brasileira. Pessoas que estão vivendo isso, que só qualquer novidade já se abraçam àquela novidade, não, agora eu acredito nisso. Vem outra novidade, não. A palavra é a palavra, se apega à palavra. Muitos virão,
Muitos virão, como a palavra de Deus também diz, muitos virão em meu nome, dirão isso, dirão aquilo. Não dê crédito a eles. Não dê crédito. Sabe, o grande problema de hoje é que nós somos muito ligados a esse negócio de novidade. Nós somos curiosos a isso. Nós vimos o povo ateniense assim, só dava ouvido àquilo que era novidade. Só procurava falar aquilo que era novidade. Sabe, o que nós temos que aprender e ouvir já está falado aqui, ó. Sabe, esse negócio de atualizar a Bíblia é papo furado. De reescrever como falam, de reescrever a Bíblia é papo furado. O que está escrito, está escrito. Mas os nossos desejos querem mudar isso. Nós queremos novidade. É o que no verso 21 fala, que eles só procuravam saber das últimas novidades. Aí Paulo vai começar a dirigir a palavra aos atenienses, já no verso 22, ele vai falar, olha, ele vai ser bem específico, ele não vai jogar a palavra e quem quiser ouvir, não, ele vai falar religiosos. Olha, atenienses, eu sei que vocês são religiosos, mas a religião deles, a religiosidade deles, fazia deles adorar a ídolos, e não adorar a Deus. Religiosidade deles, estavam trazendo a eles, não aquilo que era para trazer, porque a religião em si, ela vem, o latim é religare, que significa religação, né? A palavra em si, mas a religião deles, estava ligando eles, não a Jesus Cristo, mas a outros deuses. Então a religião deles é vã. A religião deles adoravam outras coisas. Então ele estava dirigindo aos religiosos. E nós, muitas das vezes, estamos dentro da igreja sendo assim. Às vezes nós temos de boca cheia para falar, nós somos evangélicos, né? Embora a Bíblia não fala evangélicos em si. Cristãos, somos cristãos. Amém? Então nós vemos que a palavra aqui, Paulo vai ser bem específico. Olha, vocês têm sido muito religiosos, mas mesmo sendo muito religioso, isso não provava, não apontava que estava tudo certo. Agora tem pessoas que falam, olha, eu sou muito religioso, mas isso não aponta que está certo. Se não for de uma forma que Deus realmente deseja, então isso não aponta que está certo. Às vezes eu estou muito adorando outras coisas, e se eu não perceber, se eu não parar e alinhar a minha crença em Jesus Cristo, eu acabo deixando de adorá-lo para adorar outras coisas. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não estou adorando isso ou aquilo, imagem e tal. Mas veja bem como está o seu coração. Talvez teve um tempo que você adorava Jesus, mas será que hoje é assim? Talvez uma emoção faz você nem mais querer ouvir a palavra. Talvez um sentimento te faz nem querer vir. Aconteceu uma coisa, nem quero mais vir, nem vou jogar tudo para o alto. Porque você nunca conheceu a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu entendo que para onde eu irei? Se tu tens a palavra da vida eterna. É isso que o Espírito Santo revelou para Pedro e tem revelado no coração daqueles que conhecem. Eles vão se perguntar, para onde eu irei? Não tem outro lugar, não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem para onde ir. É só Jesus Cristo. Mas quando eu não conheço a Ele, quando eu estou emocionado, porque hoje existem muitos cristãos emocionados, mas não convertidos, que vivem pela emoção, mas quando a emoção acaba, elas vão embora. Elas procuram outro lugar, aqueles que vão manter a emoção. Elas não buscam redenção, elas buscam emoção. Elas não buscam Cristo de fato, elas buscam emoção. Então elas pulam de um lado para o outro, querendo alimentar as suas emoções. Elas choram, sim, é bonito, parece tudo certo, olha a presença de Deus, mas quando confronta, aí você vê aonde elas estão. Os emocionados que nunca foram apaixonados por Cristo. E por isso que nós precisamos olhar para nós e ver se nós não somos esses emocionados por Cristo e não apaixonados por Cristo.
Então, Paulo, aí já no verso 23, ele vai falar daquele Deus desconhecido. Olha, eu passei aí pela cidade, eu vi que há muitos deuses, muitas imagens ali, falando de várias coisas, mas eu vi também a um Deus desconhecido. E sabe esse Deus desconhecido, o que eu quero apresentar para você, e ele vai começar a falar, a evangelizar ali o povo ateniense, e vai começar a falar quem era Jesus, tal, o Criador e todas as coisas que nós já lemos aqui. Mas o que eu quero falar é que esse povo, ele não entendiam isso. Eles eram tão apegados às suas religiosidades que muitos não queriam ouvir isso, muitos não queriam se render a isso. E hoje também nós vemos dessa forma: epicureus, estoicos, pessoas que não querem são religiosos, sabem da religião, mas não conhecem a Deus. Que nessa noite nós possamos conhecer a Deus de verdade. Que nessa noite não deixe esse espírito de epicureu, de estoico, roubar a sua adoração, o seu coração, mas entenda que hoje é uma oportunidade que nós temos, como os atenienses tiveram, de dizer: olha, é verdade que eu não conheço, mas eu quero conhecer. Nós vemos aqui um povo que Paulo confrontou, Paulo falou a verdade, Paulo colocou ali a verdade. E eu acho tão maravilhoso esse texto que Paulo vai começar a falar, através ali do Deus desconhecido, começar falando de Deus. Ele vai falar de Deus, vai falar das coisas de Deus. E o que nós vemos muito hoje, pessoal, infelizmente, eu já vi lugares, infelizmente, com tristeza no coração que eu falo, é de lugares que nós vemos que não começa, não tem no meio, e muito menos no fim Deus. Falam de quanto Ele fez. Sabe, o meu testemunho fica o cuteiro custando a vida deles. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Sabe, gente, Paulo já começou com Deus e falou de Jesus e tudo foi Deus. O problema de hoje é que muitas pessoas estão tão cheias de si. O Deus delas é a si mesmos. Hoje tem pessoas que acham que tudo que tem no final gospel é de Deus. Hoje nós temos pessoas que acreditam em um carnaval gospel. Pessoas que acham que tudo que vem a palavra, uma música gospel. Por isso temos que atentar para isso. O que se intitula gospel realmente tem sido de Deus. Precisamos olhar aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos. Porque tem coisas que se intitulam gospel que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então eu preciso olhar e observar, ter a sensibilidade para entender que nem tudo que é gospel tem a inspiração de Deus. Nem tudo que é gospel. Esses dias eu ouvi um termo que eu achei muito interessante, embora eu achei um pouco contraditório. Eu ouvi um termo que dizia assim: narcisismo gospel. Narcisismo gospel. Você vê que a pessoa narcisista, você sabe que narcisismo vem de Narciso. Você conhece a história. A mitologia, eu acho, greco-romana diz que havia um Narciso que olhou para o lago e começou a adorar a sua própria imagem. E acreditava que a sua própria imagem era Deus. Ele gostava tanto de si mesmo que para ele era Deus. Então tem pessoas assim, que adoram tanto a si mesmo, que vivem de fato... é gospel. Tem pessoas que falam, mas o importante é eu me amar. Cuidado com isso. Porque aqui nós vemos esse narcisismo gospel. Eu sou Deus. Eu sou filho de Deus, então sou Deus. Mas tiram todo o contexto da palavra, tiram todo o contexto disso. Então cuidado com isso. Porque tem pessoas vivendo isso, vivendo esse narcisismo gospel, achando que está tudo bem. Não, mas eu tenho que... Acabam fazendo da Bíblia como se fosse um livro de autoajuda. Gente, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela não é um livro de autoajuda. Mas tem pessoas que elas querem procurar versículos isolados para acalmar o seu ego, o seu coração.
e acabar vivendo com aqueles versículos isolados, mas não é assim. Eu preciso viver a Bíblia, não versículos isolados. O problema é que eu acabo com o meu ego, porque eu estou adorando a mim mesmo, eu estou adorando as minhas emoções, e isso tem sido os meus ídolos, então eu procuro até na palavra de Deus aquilo que me agrada. Se for para usar a palavra de Deus para me agradar, até Satanás fazia. Satanás vai usar versículos isolados até para confrontar Jesus. Então, se for para usar versículos isolados para que me beneficiam, então eu estou fazendo como Satanás fez. Ele também fez isso, usou versículos isolados para justificar, para falar, e às vezes nós estamos fazendo exatamente isso. A Bíblia não é como nós falamos já aqui, uma caixinha de promessas. Vamos ver o que Deus vai falar isso hoje. Gente, leia o contexto, leia o texto, o contexto. Nós sempre falamos aqui neste lugar, seja bereano, vai para a Bíblia, medite, esteja a sua intimidade com Deus, esteja o seu relacionamento com Deus. Nós sempre apontamos para isso, apontamos para você ser dessa forma, ler a Bíblia de verdade. Então precisamos ler a Bíblia de verdade. Então Paulo vai começar a falar de Deus, esse Deus desconhecido. No verso 24 ele fala: Deus é o Criador de todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus é o sustentador de todas as coisas, o Criador da vida. E se Ele é o sustentador de tudo, todas as coisas, Ele não tem necessidades, Ele não precisa da minha adoração e da tua adoração, Ele não precisa. Às vezes nós achamos que alguém precisa, porque Deus precisa que eu vá na igreja. Não sou eu, não é Ele que precisa, é eu que preciso. Eu preciso estar em comunhão. Deus precisa que eu ore. Deus não precisa, é nós que precisamos. Deus é o Criador e Ele sustenta todas as coisas. Mas às vezes nós achamos que Deus precisa de coisas que eu faço, sendo que Ele não precisa. Às vezes nós ficamos bravinhos e falamos: olha, Deus não fez isso, então nem vou orar hoje. Como se Deus precisasse. Às vezes somos tão infantis em nossa fé, que não temos a sensibilidade de perceber isso, que se nós não nos posicionamos, estar em comunhão, orar, ler a Bíblia, não é Deus que vai deixar de ser Deus, é eu que vou perder a semelhança dele. Então, esse que nós precisamos perceber. Às vezes nós estamos perdendo isso, estamos adorando a outros deuses dessa forma, e pensamos: eu estou no banco da igreja, então está tudo bem. Mentira, não está tudo bem não, não está. Precisamos olhar para nós e nos perguntarmos de novo: conhecemos a Deus? Será que conhecemos a Deus? Então vemos um povo que talvez achava que o povo precisava disso, precisava das suas adorações, dos seus cultos. Deus não precisa de nada disso. Vemos um povo que era religioso, achava que os deuses precisavam disso, que Deus precisava disso e daquilo, tinham essa mentalidade distorcida de Deus, tinha essa mentalidade distorcida. No verso 25, Ele também não é servido pelas mãos de homens como se precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Sabe, gente, todos nós passamos por situações difíceis. Eu passo, você passa, todos nós passamos. Mas Ele supre todas as nossas necessidades. Eu acredito nisso. Eu acredito fielmente nisso, que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas o grande problema é que nós dizemos cristãos e queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, entre aspas, o nosso jeitinho carnal, e achamos que somos cristãos, queremos fazer da nossa forma e do nosso jeito, e achamos que Deus entende. Às vezes eu quero negociar com Deus. Gente, nós somos servos, nós só obedecemos. O problema é que nós achamos no mesmo nível e dizemos: Deus, vamos negociar aqui. Sabe, gente, eu nem está no meu texto, mas às vezes tem pessoas que negociam na sua forma de ofertar, na sua forma de dizimar. Olha, Deus, o Senhor entende que hoje eu não vou dar, mas depois eu dou em dobro, tá? Querem negociar com Deus. Eu não estou falando isso para você fazer ou deixar de fazer. Eu estou falando isso
Porque o Espírito Santo colocou no coração agora. Porque tem pessoas que querem negociar a Deus todas as coisas, na sua oferta, na sua adoração. Sabe, ela chega no final do dia, ela pensa, ela fala consigo mesma, vou adorar a Deus, vou adorar. Aí quando chega, está cansado dos problemas, Deus, eu entendo, mas amanhã, eu falei de amanhã eu vou 2 horas. Chega lá, não vai. Ela quer negociar com Deus o seu tempo de adoração, ela quer negociar com Deus o seu tempo de oração, ela quer negociar com Deus as suas ofertas, o seu dízimo, a sua comunhão, ela quer negociar com Deus, mas ela quer negociar com Deus aquilo que agrada a carne dela. Ela quer falar, não, esse daqui não está agradando a minha carne, então vamos negociar aqui, Deus. Mas se Deus der uma resposta para ela, Deus dando uma resposta para ela, eu acredito que está dando uma resposta para ela, sabe, mas o problema é que a pessoa quer ouvir apenas o seu Deus, e não o Deus que ela precisa conhecer de verdade. Então Deus supre as nossas necessidades, não há necessidade de eu ficar desesperado, ficar aflito, ficar desesperado com as coisas. Deus vai suprir a nossa necessidade de alguma forma, de algum jeito. Deus, Ele conhece a nós, Ele conhece o seu coração, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida. Então não queira colocar a carroça na frente dos bois e fazer aquilo que não agrada a Deus, ou querer fazer do seu jeito. Deus, Ele é soberano sobre as nações. Deus não entrega ao acaso. Sabe, o grande problema de hoje é que nós achamos que Deus não está vendo certas coisas, mas Deus está vendo sim todas as coisas. Deus, Ele vê. Deus, Ele vê o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer. Mas nós acreditamos que quando nós fazemos, nós pensamos, não deu nada até agora, então nem vai dar. Mas Deus está vendo. Não quer dizer que Deus permitiu, que Deus aprovou. Você sabe mediante a Bíblia que aquilo está errado, mas nós achamos, mas Deus não fez nada. Exatamente isso, ainda. A conta vai chegar. Então vamos nos alinhar, gente. Vamos conhecer a Deus de verdade. Vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Vamos nos aprofundar nas orações. Vamos nos aprofundar na comunhão com o corpo. Porque ali nós vamos a cada dia conhecendo a Deus, conhecendo o desejo de Deus, o que Deus deseja de nós. Precisamos estar dessa forma. Então saiba disso. Aí no verso 26, de um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Gente, Deus, Ele sabe de todas as coisas. É como aqui fala, previamente as épocas e lugares exatos onde deveriam habitar. Ele sabe há momentos certos, há momentos exatos que Ele já sabe quando. Tem coisas que não aconteceram para mim porque não é o momento exato. Mas o problema é que a minha ansiedade tem me levado a colocar a carroça na frente dos bois. A minha ansiedade tem me feito correr caminhos que eu não precisava correr, andar por caminhos que eu não precisava andar. As minhas emoções, os meus deuses, têm levado eu a andar por desertos que eu não precisava andar. Lógico, há desertos que Deus vai me levar de fato, mas há desertos que eu não precisava ir, mas que eu vou pela minha rebeldia, pelos meus deuses, por aquilo que eu não destruí do meu eu ainda, que o meu eu ainda não morreu, que eu ainda não conhecia Deus. Há coisas que eu passo porque eu não conhecia Deus ainda. Então eu preciso entender que tem coisas no seu tempo. Não adianta nós ficarmos desesperados, nós ficarmos achando que porque Deus não está comigo, ou Deus não está vendo a minha situação. Está dentro aqui, gente? Amém? Muito bem. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas no momento certo, na hora certa. Se posicione em Deus. A sua posição tem que estar na mão de Deus, e Ele vai fazer da forma dEle, do jeito dEle, quando Ele quiser. O problema de hoje é que nós estamos tão aflitos para buscar tantas coisas, estamos tão desesperados porque queremos isso, queremos aquilo, que não entendemos que Deus está no controle, e no momento exato acontece. No verso 27 vai dizer, olha, Deus assim
procedeu para que a humanidade o buscasse, provavelmente como tateando, ou pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante cada um de nós. Então, quanto a tudo isso, Paulo vai falar, Paulo está falando ali que Deus tem um propósito quanto a tudo isso. E qual que é o propósito quanto a tudo isso? Qual que de fato é o propósito a tudo isso? É que o buscasse. Aí ficou melhor. Agora ficou melhor. É que o buscasse de verdade. Está dando para entender, gente? Tudo. Amém? Muito bem. Então nós vemos que existe um propósito para todas as coisas. Existe um propósito. Não é... Deus, ele não nos criou para viver de qualquer forma. Olha, eu vou bater o ponto na igreja, vou para casa, vou para a igreja, vou para casa, vou trabalhar. Não, ele tem um propósito. Existe um propósito. E esse propósito qual que é? Para eu ganhar carro, para eu ganhar casa, para eu prosperar? Não, para que eu buscasse. O propósito de eu buscasse. Mas aqui Paulo também vai falar que provavelmente muitos buscam tateando. Quem que busca tateando? Exatamente isso. Que o buscam tateando, porque não estão enxergando. É isso que ele está falando para os atenienses, buscando provavelmente tateando, e pudesse acontecer, ainda que de fato não esteja distante. Então aqui está o porquê que muitos não o conhecem de verdade, ainda que esteja perto. Você sabe que por mais que as coisas estejam perto, há uma dificuldade de encontrar quando nós não enxergamos. Mas eu acredito que em Jesus nós temos a cura de tudo isso. Eu acredito que quando nós entendemos isso e nos colocamos a nossa vida em relação a isso, Deus nos dá essa cura. Então até aqui nós entendemos tudo isso. Entendemos que existe um propósito de o buscar, que nós precisamos buscar, mas o grande problema é que nós temos uma facilidade de buscar outros deuses. Volto a falar, talvez quando eu estou falando de outros deuses, você logo imagina estátuas, mas eu não estou falando disso, eu estou falando que tudo aquilo que substitui Deus, e aquilo que substitui Deus para muitos pode ser suas emoções, religiosidade, orgulho, pode ser qualquer outra coisa que substitua Deus. Existe algo que rouba a tua adoração, então isso é teu ídolo. Talvez é redes sociais, talvez é mídias, coisas assim, mídias sociais que roubam aquele tempo que você deveria dar para Deus. Aí Paulo ele vai usar, é tão interessante que Paulo vai usar de alguns escritos que eles já conheciam, que eram de filósofos da época, algumas partes que apontavam sim para Deus, porque no verso 28 ele vai falar, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declara algum dos vossos profetas, porquanto dele também somos descendentes, que também é um outro poeta filósofo da época. E no verso 29, portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Então vemos aqui, novamente, ele enfatizando que não se deve idolatrar isso ou aquilo, mas também ele vai falar, não se deve idolatrar qualquer coisa que seja feita ou a idealização humana. Talvez tem pessoas que não esculpem nada, não faz nada disso, mas ela idealiza a vida como ela quer, é do seu jeito, da sua forma, do jeito que ela quer. Então sim, não deixa de ser uma imagem que ela não gerou fisicamente, mas ela já gerou no seu coração. Uma imagem que ela não foi gerada, não existe aqui, mas já existe aqui há muito tempo. E enquanto esse Dagon não for derrubado, infelizmente a pessoa não conhece a Deus de verdade. Então tem que haver. E não faça como aquelas pessoas, aquelas que colocaram a arca lá com Dagon. Até Dagon caiu, mas tem pessoas que foram lá e levantaram Dagon de volta.
Tem pessoas que fazem isso, aparentemente são quebrantadas e dizem: ó, Dagom caiu. Daqui a pouco vê ela por aí que Dagom está de pé no coração delas. Dagom ainda está de pé. O ídolo dela ainda está de pé. Então, precisamos observar isso. O que nós estamos idealizando? As nossas idealizações têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós não idealizamos coisas e falamos para Deus: Deus, dá o ok aqui, ó. Né? A mesma coisa, você não assinaria qualquer coisa, você leria, e se você estivesse em concordância com aquela coisa, então você assinaria. Do contrário, não. Mas nós queremos fazer isso com Deus. Nós queremos, Deus, dá um ok aqui. Não, Deus não vai dar isso ok. Não vai dar, porque Ele não se compromete com aquilo que eu acho certo. Ele se compromete com a palavra dEle, não com aquilo que eu acho por certo. Então, qual tem sido as nossas idealizações? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com aquilo que Deus deseja? Ou será que está fugindo muito disso? Então, precisamos olhar e ver como que está o nosso coração de fato. Então, no verso 30, nós vamos ler, em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Agora aqui começa a apertar. Deus já falou até então, Paulo falando sobre a ateniense: olha, não adore a imagem, não adore aquilo que você está idealizando. Olha, você não está conhecendo esse Deus desconhecido aqui, você adora outros deuses, mas não está conhecendo o Deus que tem que conhecer. Paulo falando tudo isso. Depois de Paulo falar tudo isso, agora vai falar: olha, antes era ignorância, mas agora vocês sabem. E agora que vocês sabem, agora a necessidade do arrependimento. Agora que vocês sabem, é necessário que vocês se arrependam. E nós sabemos que Jesus Cristo morreu por nós. Nós sabemos da verdade. Então nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos diante dessa verdade. A responsabilidade de olhar para nós e indagar em nós mesmos se conhecemos a Deus. Porque se nessa noite nós ainda não conhecemos a Deus, nós precisamos conhecer. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender assim das nossas idolatrias, que muitas das vezes nós achamos que não, mas estamos idolatrando nossas emoções, estamos idolatrando nossas religiosidades, estamos idolatrando aquilo que nós achamos por certo, as nossas idealizações, e não adoramos ao Deus que merece adoração. Nós adoramos as nossas idealizações. Precisamos conhecer Deus de verdade. Mas que nessa noite, da mesma forma que Paulo trouxe a mensagem para os atenienses, nessa noite ele traz essa mensagem para nós, para que nós possamos nos arrepender. Independente se nós, talvez você diga: olha, eu sou religioso há tanto tempo, verdade, mas a religiosidade não trouxe aprovação. A religiosidade não trouxe para eles que eles fossem aprovados de fato, mas pelo contrário, trouxe para eles mais responsabilidade. O fato de nós sermos crentes não nos garante em Deus, mas nos traz responsabilidade em Deus, para que nós continuemos vivendo em Jesus até o fim. Até o fim. Então que hoje nós possamos entender essa responsabilidade. Se você sabe que algum dia talvez você começou a adorar outra coisa que não é Deus, se você começou a adorar, talvez as suas emoções estão à flor da pele tamanha que você já pensou em desistir de tudo, ou que você já desistiu de tudo, mas que nessa noite Deus está falando para você: vem, se arrependa. Se arrependa, porque ainda há chance. Ainda há chance para você, ainda há chance para nós. Nós respiramos o dia de hoje. Hoje nós acordamos porque tivemos mais uma oportunidade. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus porque pela misericórdia dEle nós temos mais uma oportunidade. Mas não saia deste lugar achando que está tudo bem se não está tudo bem. Não saia deste lugar achando que Deus não está olhando porque Ele está vendo. E ao seu tempo vai chegar a sua conta. Deus é amor, mas também é justiça. Então há necessidade de eu me arrepender. Eu me arrepender hoje dos meus maus caminhos. Eu me arrepender hoje da idolatria, que eu idolatro tantas coisas.
tantas coisas eu estou idolatrando, mas que hoje a adoração venha a ser para um Deus que talvez até hoje estava sendo desconhecido para mim. Até hoje eu não conhecia de verdade. Eu ouvia falar de um Jesus, eu até ouvi muitas pregações, mas eu não conhecia esse Deus na essência. Mas hoje eu quero conhecer esse Deus na essência. E se eu já conheço esse Deus na essência, pela graça dele, eu quero prosseguir conhecendo. Eu quero continuar, porque é algo que é constante. É algo que eu preciso estar sempre e somente na glória que nós vamos estar com ele. Aí vamos estar mas aqui temos que continuar dia a dia conhecendo a cada dia. Amém? Já estamos chegando ao final. Mas então entendemos aqui no verso 30 que nós devemos nos arrepender, porque agora não temos mais desculpas, porque agora na ignorância nós podemos até dizer nós não sabíamos. Nas épocas passadas podiam dizer nós não sabíamos, mas agora nós sabemos. Então temos a responsabilidade do arrependimento. Olha, no 31 vai dizer: porque determinou um dia que julgará o mundo com rigor da sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam sobre esse assunto: te daremos ouvido numa outra oportunidade. Gente, muito bem. Agora nós vamos ver aqui, nesse verso 31, nós vemos o juízo, o julgamento. Olha, vai chegar o dia que ele vai julgar. Isso é bíblico. Então não pense que a conta não vai chegar. Não pense que está tudo certo, está tudo oculto. Não vai chegar o dia que vai ser revelado. E queira Deus que seja revelado antes do julgamento. Porque se for revelado antes do julgamento, nós temos para se arrepender. Mas se for só lá, você perdeu a chance de se arrepender. Então, vai chegar o dia do rigor. Sabe, se alguém comete injustiça contra nós temos um justo juiz. Mas agora, se nós cairmos na mão de um Deus vivo, quem nos livrará? Tem esse temor em seu coração. Talvez nós não entendemos isso. Nós entendemos que não tem para onde mais correr. Se nós caímos nas mãos de um Deus vivo, na sua justiça, em falta. Então, nós temos oportunidade hoje. Nós temos oportunidade de nos arrepender, mas vai chegar o dia com rigor. Aqui ele está falando, o homem que para isso estabeleceu, que é Jesus Cristo, que é aquele que ressuscitou dentre os mortos, vai julgar. Aqui, entretanto, algum deles assim que ouviram, no verso 32, entretanto, algum deles que assim ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam sobre esse assunto: te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Quem nunca falou isso? Será? Mas o teu hora eu me arrependo. Quem garante que vai ter uma nova oportunidade, gente? Sabe, nós não sabemos nosso tempo, nosso dia, nem a hora. Então precisamos abrir nosso coração, entregar a nossa vida. Sabe, eles vão falar: olha, vamos para uma outra oportunidade. Uns zombavam. Olha, os epicureus lá, os históricos começaram a zombar: olha esse tagarela, o que ele está falando? Talvez, infelizmente, na meio da igreja a gente encontra esses três tipos de pessoas. Uma pessoa que vai zombar, que não vai dar crédito mesmo. A outra pessoa que vai dizer: olha, outra oportunidade eu aceito, outra oportunidade eu dou crédito, outra hora eu ouço. Mas vai haver uma, nesses três tipos de pessoas, que vai ser como o verso 33 e 34, melhor dizendo. E é por isso que vale a pena, é por isso que eu prego o Evangelho, é por isso que eu amo falar de Jesus, é por conta desse terceiro ponto, dessas terceiras pessoas. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Verso 34. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damares, e com eles algumas outras pessoas. Havia aqueles que zombavam, havia aqueles que deixavam para depois, mas havia aqueles que creram.
E dessas 3 pessoas, quem nós iremos ser nessa noite? Dessas 3 pessoas, eu sou aquele que vai zombar, eu sou aquele que vai deixar para depois, eu vou ser aquele que vou crer e vou me arrepender. Gostaria que a igreja ficasse de pé. E eu vou orar. Mas seja sincero em seu coração. Seja sincero com você mesmo. Nós já vamos acabar o culto. Mas que não pode, o culto tem que continuar na sua casa, na sua vida. Porque o culto é muito mais do que um tempo que nós apresentamos para Deus. O culto é uma vida que nós oferecemos a Ele. Então que tudo que você ouviu hoje, tenha responsabilidade por aquilo que você ouviu. Tenha responsabilidade por toda a palavra que o Espírito Santo lançou em seu coração. E não saia daqui pensando que você, eu ouvi, mas é mais um dia na igreja. Não, não é. É mais uma oportunidade que talvez muitos, pela falta de responsabilidade, acabam negligenciando esse tempo. Eu vou orar, mas antes de orar, eu quero que você pense. Nós iremos cantar uma canção e eu quero que você avalie o seu coração. Avalie como você realmente está. E se você se sentir dizer no seu coração, olha, eu tenho a necessidade de dobrar meus joelhos, eu tenho a necessidade de vir diante do altar, eu tenho a necessidade de fazer o que você quiser fazer, mas não saia daqui de qualquer forma. Entenda a responsabilidade com o Espírito Santo. Todo mundo diz que todo mundo quer cargo, mas entenda o encargo do Espírito Santo. O encargo é a responsabilidade de dar uma resposta. Talvez ninguém vai te ver. Ninguém vai te ver. Talvez você vai chegar na sua casa, os problemas vão continuar lá, as circunstâncias vão continuar lá, mas não é as coisas que vão mudar, é você que vai mudar. Não é as coisas, o ambiente que vai mudar. Talvez amanhã você vai ter de novo que acordar cedo e ir para o seu trabalho. Talvez você vai encontrar um trabalho que vai complicado, mas eu digo para você, vai ser um coração mudado. Um coração mudado. Um coração mudado. Então, enquanto nós cantamos essa canção, você fica à vontade. Nós já vamos encerrar. Não fique preocupado com hora não, por favor. Mas se preocupe em sair daqui, não digo satisfeito, mas deixando Deus satisfeito. Deixando Deus, não, esse é o meu filho, ele me ouviu. Amém? Então, enquanto cantamos, fique à vontade. Ele abriu mão de sua glória, sangrando madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias, braço do caro pôs o anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
Deus, palavra de vida eterna, pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida. Sou totalmente encontrado pelo teu amor, isso. Pai, encontra em nós esse coração que o Senhor encontrou naquelas pessoas que creram, Pai. O Senhor encontrou em Dionísio, em Damares, aquelas pessoas que entenderam a mensagem e se posicionaram diante da mensagem de maneira que as suas vidas, os seus corações mudaram. Talvez o seu externo não mudou, mas o seu interior mudou, Pai. Então, Pai, encontre em nós essa disposição, encontre em nós esse entendimento de nos posicionar de uma forma diferente, de um coração diferente, de uma pessoa que realmente crê, que dá uma resposta à Tua palavra. Talvez até aqui nós não nos conhecíamos, Deus, não conhecíamos ao Senhor, mas que nessa noite nós possamos conhecê-lo de verdade, que nós possamos ter experiências com o Senhor. E não só nesse ambiente, nesse momento, mas quando nós estivermos indo para nossa casa, nós continuemos a ter essa experiência contigo. Quando nós estivermos no nosso canto de oração, continuemos a ter experiências. Quando estivermos no nosso trabalho, também continuemos a ter experiências. Que a nossa experiência não se limite a um ambiente, a um lugar, porque o Senhor não se limita a um ambiente. Então as nossas experiências também não devem se limitar a um ambiente, mas que em todos os momentos possamos compreender, Pai. Em todos os momentos possamos entender a Tua graça, mas também possamos entender a responsabilidade que nós temos diante desta graça. Possamos entender o nosso posicionamento. Ah, Pai, nós queremos Te conhecer. Então que nessa noite se revela-te a nós, Jesus. Revela-te a meus irmãos, de tal maneira, Pai, que nenhum de nós continuemos da mesma forma, que nenhum de nós continuemos com um cristianismo raso, com um cristianismo medíocre, mas que possamos, Pai, Te glorificar em tudo que nós fizermos, em tudo que nós nos posicionarmos, que venha a ser para a Tua glória, Pai. Talvez em nossos corações havia um Deus desconhecido, mas agora há um Deus muito conhecido, que é Jesus Cristo. Há um Deus que pode todas as coisas e que nesse momento se revela a cada um de nós. Ah, Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por se revelar a nós, obrigado por aquela cruz que o Senhor derramou todo o seu sangue por nós. Nós Te reverenciamos e Te agradecemos por tudo. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Santo Deus. Pai querido e amado, em nome de